diferenciado. Por que o tema é identidade? Porque muitas vezes eu escuto pessoas me perguntando quem elas são. E às vezes as pessoas elas não sabem realmente quem elas são. E eu já quero começar dizendo para vocês que a identidade, ela vem antes do propósito. Então, se você não sabe a sua identidade, você não consegue viver verdadeiramente o seu propósito. E hoje eu quero fazer vocês refletirem um pouco, esse é o propósito dessa live. Porque tem momentos que a gente precisa refletir sobre algumas coisas, sobre quem a gente é, e a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos, para a gente poder tentar e descobrir quem nós somos. E hoje a minha pergunta para você que está assistindo essa live é: quando foi, ou se já houve um momento na sua vida que você se perdeu? Você realmente sabe quem você é? Você sabe quem você é em Cristo também? Ou você ainda tem dúvidas de quem você é? Porque eu quero te dizer uma coisa muito importante aqui hoje, é que a bondade de Deus, ela te alcança. E ela me alcança também. E através da bondade de Deus, a gente consegue alcançar níveis profundos e níveis que só Ele consegue nos ajudar a acessar através da nossa essência. E eu quero dizer para você que hoje está aqui me assistindo, que na maioria das vezes está vivendo uma identidade corrompida, não vive a sua verdadeira essência. A Bíblia vai dizer para a gente que tem um momento que Jacó, ele começa a viver de acordo com o que era do irmão dele. Ele tenta se passar pelo seu irmão Esaú. Ele tenta viver uma identidade que realmente não pertence a ele, uma identidade que não é dele. Então eu quero que você aceite quem você é e viva verdadeiramente a sua identidade. Mari, a palavra é toda sua. Pessoal, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. A gente está aqui, mas hoje o privilégio e a honra de estar com essa grande missionária e trazer uma palavra sobre identidade. Rapaz, você já orou? Gente, perdão, vamos orar, pessoal. Eu nem peguei essa parte. Porque eu sou avulsa, tá vendo, né? Pessoal que estiver aí assistindo, feche seus olhos, vamos estar orando. Paizinho querido. A respeito de quem o Senhor é. Pai, que nesse momento pessoas possam ser edificadas, que pessoas possam descobrir quem verdadeiramente elas são através do teu evangelho, através do teu amor, que a tua palavra possa alcançar e atrair corações, que pessoas possam ser edificadas, fortalecidas, que pessoas nessa tarde, Pai, venham se enraizar verdadeiramente no propósito, entender quem elas são através do teu evangelho, através do Senhor. Pai, dê uma tarde abençoada, nos edifique nesse momento, que a tua palavra pode alcançar corações onde a gente não consegue. Então, que nesse momento, Pai, a tua palavra possa ir de encontro com cada um que entrou nessa live, que o Senhor possa transformar, edificar e abençoar as vidas que aqui estão. Agradeço pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de poder falar a respeito de quem o Senhor é. Pai, eu te peço para que nesse momento, para que todas as pessoas que entraram aqui se perguntando quem elas são, pessoas que entraram aqui não entendendo verdadeiramente o propósito dela, que o Senhor nessa tarde possa ter um encontro especial e um encontro diferenciado com essa pessoa. Agradeço pelo privilégio de estar na tua presença. Amém. Amém. Então, quando a gente fala de identidade, você citou até Jacó, que eu tenho até anotado aqui para falar justamente também dele, que foi um personagem, né, uma pessoa que teve essa crise de identidade. E assim, vale ressaltar que todos nós, num dado momento da nossa vida, nós passamos por isso, por essa crise de identidade existencial. E por que que isso se dá? Justamente porque nós vivemos num mundo caído e justamente porque nós fomos corrompidos, né? Quando Deus criou a humanidade, Deus criou o homem perfeito e Deus criou a sua identidade, a nossa identidade, a identidade da humanidade, como semelhante a Ele, né? A imago-Dei de Deus, a glória de Deus refletia diretamente no homem, numa totalidade, onde Deus criou o homem para ser pleno, perfeito. E tanto a gente vê que quando ele diz a Adão que era para Adão dominar a terra e tudo que havia sobre a terra e os animais da terra, os animais se sujeitavam à ordem, né, e ao controle ali de Adão, porque viam em Adão a Deus, a glória de Deus, refletia. A identidade de Deus estava implícita diretamente no homem. Hoje em dia é impossível praticamente, a não ser criadores, pessoas que já têm essa prática, que não é fácil, que não são todos que têm essa acessibilidade de criar um filhote de leão, estou dando aqui um exemplo irrisório, e poder conviver com um animal que é selvagem, né, um animal que hoje em dia não aceita o contato físico com humanos, sendo que antes isso era natural no jardim, era totalmente natural. E por que isso mudou? Mudou justamente porque a identidade do homem ela foi alterada com a queda, foi corrompida. A partir do momento que o homem peca, a identidade dele agora foi descaracterizada. Toda aquela imagem que ele tinha de Deus agora foi desconfigurada. É como se fosse um sistema de HD, sabe? Um sistema de computador que tinha um programa certinho ali, e aquilo foi desconfigurado e agora precisa de manutenção, precisa de voltar a funcionar como era antes. Saiu da rota, saiu da programação normal. Então, a nossa identidade, que identidade nada mais quer dizer do que um conjunto de características que definem um indivíduo. Então, uma pessoa, ela possui uma identidade própria, por isso que cada um é cada um. Cada um tem o seu
documento de identificação, sua identidade, que tem ali o quê? Suas características, sua foto, sua data de nascimento, sua filiação, porque ali está identificando quem você é, está comunicando através das características que estão ali, quem você é, a sua referência. Então, nós temos a nossa referência em quem? Em Cristo, em Deus. A nossa natureza, a nossa essência, ela vem de Deus. Apesar que muitos aí dizem, né, teoria de Darwin, uns acreditam que viemos do macaco, outros, né, o Big Bang. Não, nós viemos de Deus. Nós emanamos da criação divina de Deus. Então, é fácil de entender isso. Nós somos uma geração eleita, nós fomos criados e temos a origem em Deus. E o porquê que vivemos em tantas crises existenciais de crise de identidade, sem saber essa pergunta que você falou que recebe, eu também recebo diariamente. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei quem eu sou, não sei. Aí as pessoas misturam a parte espiritual com a parte humana, né? Digamos assim, a pessoa não sabe qual é o dom que ela tem ou qual é. Coloca chamado, todos nós somos chamados, mas coloca o ofício, né, que ela vai exercer dentro da igreja, de acordo com o dom, de acordo com aquilo que Deus vai confiar para ela. A pessoa às vezes não sabe qual é a atuação dela dentro da obra, do reino de Deus. Mas é o que você disse aí no início, não tem como ela saber como vai ser, sendo que ela não sabe quem ela é primeiro, ela ainda não se conhece quanto indivíduo, quanto ser humano. São perguntinhas. Exatamente aquilo que eu falei no início, né? A sua identidade, ela sempre vai vir antes do seu propósito. Então, se você não descobrir quem você é em Cristo, você não consegue vivenciar verdadeiramente o seu propósito. Sempre está ligada uma com a outra. Não tem como vivenciar uma, depois vivenciar a outra. Não, as duas, elas estão totalmente interligadas. Estão conectadas, porque faz parte de você. Você, com a identidade espiritual, a identidade que Cristo te deu, que embora caída e corrompida, precisa ser lapidada novamente, e você, quanto indivíduo, quanto ser humano, que aí vem a parte da ciência, que é a parte do gênio humano, da concepção ali dos pais, da criação. Então tem toda essa estrutura funcional na nossa identidade quanto seres humanos. Seja ela genética ou seja ela dentro da criação que nós recebemos. Então, nós temos que saber quem somos quanto indivíduos e quem Deus nos chamou para ser também, porque aí vem a nossa identidade espiritual. Porque nós viemos com um propósito, nós não estamos aqui. Isso faz total diferença, pai. A gente entender quem nós somos, porque aí a gente entende num todo o nosso propósito de existência, não simplesmente eu existo. Não, você tem um sentido, a sua vida tem um sentido. Tem que ter um norte, sabe? Eu não apenas existo. Eu existo para quê? Sabe? São perguntinhas que normalmente norteiam nossa mente, né? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Então a gente tem que saber isso. A gente só vai encontrar essas respostas através da palavra de Deus e em Deus, se voltando para Ele, porque quando o homem peca, o homem sai de Deus. Então é necessário voltar para você se identificar, saber quem você é, quanto indivíduo e quanto identidade santa de Deus, sabe? Identidade espiritual, você precisa se voltar para Deus. Senão você vai viver sempre perdido. E aí eu vejo que a humanidade está assim, esse caos, né, de crise de identidade, de busca por conhecimento, e as pessoas, eu vejo como se fossem aqueles ratinhos dentro daquelas rodinhas, sabe? Rodando, 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 rodando e não chegando a lugar nenhum, sabe? Veio a ciência antiga dizendo que Deus não existia. Aí veio a filosofia tentando convencer o homem que o homem tinha suas próprias respostas para todas as suas perguntas. E depois vem a psicologia tentando arrematar aí todo esse fracasso, porque o homem sem Deus ele não consegue compreender nada, e ele não consegue se ver como de fato ele é. Não estou aqui anulando a existência e assim, a necessidade, a funcionalidade, tanto da psicologia, tanto da ciência, não é isso. Só que tudo vem de Deus. Deus é maior do que a ciência, é maior do que a psicologia, é maior do que a filosofia. Então, para a gente entrar nesses métodos, primeiro a gente tem que conhecer a Deus. Não adianta a gente querer isolar Deus e vir com essas outras nuances que a gente não vai encontrar o caminho que a gente busca. E é onde eu vejo que as pessoas se perdem, porque o homem ficou focado somente no que a ciência dizia, no que a filosofia dizia ou no que a psicologia dizia, sabe? E aí o homem continua perturbado, louco das ideias, sabe? Buscando incessantemente descobrir quem ele é, e nessa ânsia de buscar por quem ele é e descobrir a sua identidade, ele se perde cada vez mais. Por quê? Porque agora ele tenta suprir essa falta, essa carência, onde? Na autorrealização, na aceitação. O homem vive em busca de aceitação, as pessoas têm que ser, sabe, aplaudirem ele tem que ser ovacionado, ele tem que conquistar, sabe? Esse mundo pós-moderno te empurra para isso. Você tem que conquistar, você tem que ser vencedor, você tem que ser, você já nasce devendo, aí você tem um monte de coisa. Você tem que prosperar, você tem que produzir, você tem que dar resultado, você tem que... E aí o homem se vê dentro de uma bolha como? De competição. Porque aí na ânsia de ser aceito, na ânsia de ser buscar por autorrealização para suprir essa falta de não saber quem ele verdadeiramente é, começam as comparações e as competições.
Você pode ver que a, a competição só existe porque a pessoa quer ser notada e quer estar como no centro. Só que quando você entende quem você é em Deus e sabe a sua identidade, você não tem necessidade de disputar nada. Até porque você sabe que o centro da sua vida é Deus, é Jesus. Então não tem disputa. A disputa, a inveja, a porfia, tudo isso são gatilhos que demonstram pra gente um problema de crise de identidade. Concorda comigo? Completamente, exatamente. O intuito hoje é que vocês que estão assistindo aqui com a gente, estão participando, vocês entendam quem verdadeiramente vocês são. Eu não sei qual momento você está da sua vida hoje, se você está se sentindo exatamente como a Mari falou, você está se afastando, não sabe quem você é, está vivendo ciclos viciosos, igual a do exemplo do ratinho que fica rodando de um lado para o outro e nunca sai, é sempre um ciclo. Eu te convido hoje a conhecer a Cristo, porque através dele você vai conhecer quem você é. É através de Cristo, não adianta, é tudo por ele, é tudo ele é o centro de tudo. Enquanto você não entende isso, você fica literalmente vivendo igual Jacó, roubando aquilo que não é seu. Você fica vivenciando exatamente aquilo que eu falei no início. Você fica roubando uma roupa que não é sua, você fica se fantasiando de uma pessoa que você não é. E você esquece, você anula o propósito que Deus tem para sua vida. Porque desde o princípio Deus chamou Jacó com um propósito. Mas quando ele tenta passar pelo seu irmão, o que acontece? Ele começa a manipular, né, aquilo que Deus tem para a vida dele. Então não precisa mascarar quem você é, não precisa vivenciar ou se passar por outra pessoa. Hoje o nosso convite aqui, além de fazer você entender quem você é para que você viva verdadeiramente a sua essência. Tem um propósito para todas as pessoas, todo mundo tem um chamado na sua vida. Não sei qual é o seu chamado, não sei qual é o seu chamado que está assistindo, eu sei o meu, a Mari sabe o dela, mas se você não sabe, está perdido ainda, eu te convido a conhecer Cristo, porque através dele você conhece o seu chamado. E olha que interessante, Jacó, ele demonstra com essa atitude dele, quando ele tenta se passar pelo irmão dele, que ele não confiava na promessa que Deus tinha na vida dele. Ele não sabia quem ele era, e por isso, nessa dúvida, nessa crise de identidade dele, poxa, eu vou dar meu jeito aqui, porque agora, quando você sabe quem você é, e sabe qual é o seu propósito de vida e a que Deus você serve, você não tem problema com isso, você pode descansar, que pode demorar, porque não vai ser talvez no seu tempo, nada é do jeito exato que a gente pensa ou que a gente imagina, mas a gente sabe que a nossa vida está sendo conduzida por um Deus que sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para nós, que é o mais fantástico. Porque eu e você somos passíveis de erros, mas o nosso Deus é perfeito. Então, os caminhos que ele traça para nós não tem erro, não tem variação. Agora, se nós tentarmos fazer com a força do nosso braço e do nosso jeito, a gente está fadado ao erro. Outro exemplo é Caim. Caim também é alguém que não soube lidar com as suas emoções, não soube lidar com a crise de identidade que ele teve no momento ali, a ponto de deixar um sentimento de rejeição entrar no seu coração e ele ter que eliminar o seu irmão. Isso é muito sério, porque isso acontece frequentemente no nosso meio, principalmente dentro das igrejas. Alguém começa a se destacar, aí vem alguém com síndrome de Caim e tenta derrubar aquela pessoa, tenta ofuscar o brilho daquela pessoa. Por quê? Porque isso é uma característica, uma atitude chamada de identidade excludente. A pessoa tem a necessidade que, para ela ser notada, para que a obra dela apareça, para que tudo que ela faça seja plausível, enaltecido, ela tem a necessidade de excluir, de defraudar o outro, sabe? É aquilo que eu falei, entra a competição. A competição entra justamente aí, quando eu não sei quem sou e quando alguém chega que eu tenho na minha mente caída, que aquela pessoa é uma ameaça para mim, eu tento excluir ela, apagar ela, eliminar ela, anular ela de alguma forma para me supervalorizar. Isso é horrível. É horrível. Porque, principalmente no reino de Deus, nós fomos chamados para sermos colaboradores e não competidores. Ninguém que está competindo, cada um vai ter o seu galardão, fica tranquilo. Não tem competição. Eu não preciso tomar o lugar de ninguém. Ninguém precisa querer tomar o meu lugar, porque há lugar para todos, cada um executando e fazendo conforme aquilo que Deus reservou para cada um. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente sempre tem mania de não estar satisfeito com aquilo que temos e querer sempre o que está na mão do outro. Aí a gente lembra até do irmão, do filho pródigo, não é? Daquela parábola, a gente lembra até do irmão. Tá dentro da casa, tá vivendo de todos os privilégios, o irmão volta para casa e o que ele faz na hora que o irmão chega? Em vez de ele receber o irmão, vem aquele sentimento de inveja. Pera aí, eu fiquei em casa, eu fazia tudo aqui, mas ele que desviou, pegou a herança, volta, é recebido com banquete e eu. Então é esses sentimentos que a gente vê na maioria das vezes em algumas pessoas. Pessoas que não sabem quem são. Verdade, verdade. E com isso, a gente deixa de cumprir com o propósito pelo qual o Senhor estabeleceu para a nossa vida, de viver realmente a nossa verdadeira essência, a nossa identidade. E estamos perdendo tempo, gente. Estamos perdendo tempo. Porque ao invés de nós nos unirmos, reconhecer
reconhecendo, sabe, valorizando o que há de bom no meu irmão. A Bíblia nos ensina enfaticamente sobre isso, sobre a gente se diminuir e enaltecer a qualidade do nosso irmão. Mas o que a gente vê hoje não é isso, infelizmente. A gente vê essa disputa de ego, essa disputa de espaço, porque justamente a pessoa se sente ameaçada por conta de não saber quem ela é. Então, assim, problema, mulheres tem muito isso no meio das mulheres, né? A mulher vê uma mulher que ela acha que é mais bonita que ela, ou se sente ameaçada de alguma maneira com aquela pessoa, ela já começa a mudar o comportamento dela. Gente, a gente tem que entender que cada um é cada um. E quanto antes você aceitar quem você é, a forma que Deus te fez, não tô falando de estereótipo, eu tô falando de essência, de personalidade, é melhor. Porque você lapida, tem coisas que você vai deixar permanecer porque é bom, e vai ter coisas que você vai precisar lapidar para melhorar ainda mais. Quando você entende isso, você toma ciência disso, vira a chavinha, você não vai perder tempo olhando a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais verde. Às vezes você passa anos da sua vida cobiçando a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais bonita, é mais verde. E quando você vai tomar ciência, a grama dele era sintética, nem era de verdade. E você estava ali perdendo tempo. Ao invés de viver a tua vida, a tua história, sabe? Aí eu me lembro de quem? Me lembro de Dorcas, que é uma mulher que é pouco mencionada na Bíblia, mas uma mulher que teve um ministério fantástico. Por quê? Ela não estava com o microfone na mão, ela não estava se destacando como as demais, ela era uma mulher simples, e que no simples Deus usou ela para abençoar outras vidas. Ela fez a história dela, tá no cânon sagrado, e ela entrou para a história com uma agulha e uma linha na mão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu não preciso de muito. Eu só preciso de fazer aquilo que Deus me mandou fazer, aquilo que Deus confiou na minha vida, sem cobiçar o que é do outro. O problema é que Deus te chamou para ser mão, você quer ser pé. Sabe? Exatamente. Deus, ele vai trabalhar com aquilo que você tem, né? Se é uma agulha que você tem, então é naquilo que ele vai te usar. Não adianta você querer fazer o que o outro vai fazer. Se o ministério não é ministrar, então você não vai conseguir fazer. Se é apenas costurar, que é uma coisa bem simples, que muitas pessoas acham, mas é um dom extraordinário. E a gente tem que parar, exatamente, a gente tem que parar também de querer diminuir as coisas. Exemplo, quem não exerce o ministério em cima do altar, não é menor do que quem está lá em cima, não. Eu sempre falo isso dentro da missiologia, para o pessoal da agência de missões. Quem vai fazer viagem transcultural para missões não é maior do que quem ficou local. Há uma bobeira, uma infantilidade, uma falta de maturidade quanto a isso, que as pessoas se diminuem por coisas... Entenda que todos nós fazemos parte de um corpo, um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Esse corpo ele já tem cabeça, que é Cristo, e acabou. O maior lugar é dele. O restante que ocupa o lugar do corpo, que são os membros, que somos nós, todos nós temos uma funcionalidade em específico. Sendo que a mão não é menor que o pé não é maior que a mão, todos são importantes e essenciais, porque cada um desempenha uma função específica. A mão apalpa, pega, segura, mas o pé sustenta o corpo. Sem o pé você não fica em pé. Então a gente não pode querer diminuir. Às vezes nós mesmos nos diminuímos, sabe, Tayane? Às vezes não precisa ser alguém que vem desdenha do nosso ministério, da nossa chamada, ou de quem nós somos. Nós mesmos, às vezes, fazemos isso. O exemplo disso é o Bozete, né? Ele não acredita no potencial que ele tem. Ele, quando chega perante Davi, tipo assim, eu não sou digno de estar aqui. Quem sou eu, sabe? Sou deficiente. Por que eu tô aqui? Por que eu vou me sentar nessa mesa? Então a gente às vezes esquece de dar valor pra gente mesmo. E por falta dessa esse discernimento sobre a nossa verdadeira identidade, a gente acaba se diminuindo, se anulando, cobiçando o que é do outro, sendo que a gente poderia estar potencializando, cuidando daquilo que Deus nos deu. Porque entenda uma coisa, pode parecer pequeno, mas nas mãos de Deus se torna grande. Eram apenas 3 pães e 5 peixinhos e multiplicou para uma multidão. A gente tem que entender isso. Não é sobre o tamanho daquilo que Deus me confiou, mas é sobre como eu vou utilizar aquilo que Deus confiou na minha mão. Glória a Deus por isso. A gente às vezes fica buscando por coisas mirabolosas, sabe? Coisas que vão dar notoriedade. E mais uma vez eu ressalto que eu sempre falo isso, que todo exagero esconde uma falta. Quando a pessoa busca muito por querer aparecer, porque ela só se engaja nas coisas que vai trazer notoriedade, que ela vai aparecer, que ela vai querer. Porque hoje em dia a gente vive isso, e é um perigo, a gente vive uma linha muito tênue, que a gente tem que ter cuidado com isso. Que essa questão da gente buscar por aceitação o tempo todo, por autoafirmação, sabe? As pessoas têm que ficar falando, elogiando a gente e botando nossa bola pra cima, senão não tá bom. Senão a gente tá mal. E engraçado que passei por isso essa semana passada. Sim, eu louvo a Deus, porque como Deus é bom e Deus fala com a gente, e é bom quando Ele fala, ainda que seja pra dar lapada, sabe? Quando o Espírito Santo vem, é bom porque a gente vê que Deus ama, que Deus cuida. Que se Ele tá falando, glória a Deus, que é porque Ele se importa. A partir do momento que Ele se calar, aí sim você se preocupa. E assim, desde que eu vim pra cá, vai fazer 1 ano, né, que a gente tá aqui em Portugal, e todo mundo que me conhece aí há mais tempo na rede social sabe que eu sempre usei minha rede social, vou falar isso aqui muito rápido, mas só pra vocês entenderem como que se a gente não vigiar, a gente se perde em quem nós somos. Eu sempre usei minha rede social aqui para
compartilhar um pouco da minha vida pessoal, mas sempre para falar do evangelho. Sempre. Sempre fosse ministração, sempre abrir caixinha de pergunta, sempre deixar palavras de reflexão, sempre fazer live. O meu enfoque do meu Instagram era propagar o evangelho. Pois bem. Vim pra cá, cheguei aqui, aí todo mundo, né, correria, né, das demandas aqui, tava todo mundo assim, ah, cara, você quer crescer seu Instagram? Pô, muda, você tem que definir um nicho tal. Aí começa a falar de Portugal, estudar engajamentos, viraliza, começa a dar dica sobre Portugal tal, você fala bem, começa... Beleza, mudei minha bio todinha, tirei que eu era ministra da palavra, que eu era filho do autista. Olha só como que a gente se perde. Ó, crise de identidade aí, ó. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, porque a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente não pode viver um personagem, como você diz, fingir que a gente é uma coisa. Todo mundo passa por isso. A gente só não pode aceitar permanecer nessa situação. E aí eu tô lá, mudei a bio e coloquei brasileira vivendo em Portugal. Não. E comecei, parei de fazer vídeo falando de Deus. Quando eu vi, eu parei. Só tava falando de Portugal, dando dica, preço das coisas, não sei o que. Mudei, querendo dar uma de blogueirinha, sabe? Eu tentando ser quem eu não sou. E quem eu não fui chamada pra ser. Sabe como? E aí eu me deparei com uma situação. Não que isso seja errado, gente. Entenda que eu não tô falando que isso é pecado, não, tá? Pessoa, tem gente que trabalha com a internet, tem gente que trabalha fazendo conteúdos e vídeos assim, de informação, né? Vídeos informativos, legal. Só que essa não é a Mariane, essa não sou eu e não foi pra isso que Deus me chamou. E eu sei disso. E aí eu tentei me moldar uma personagem, uma personalidade, a alguém que não era eu. Eu mudei a minha essência. E aí você pode falar assim, ah, mas você pode muito bem falar de Deus e continuar sendo uma digital influencer, qualquer coisa. Sim, mas eu não fui isso. Eu mudei quem eu era. Eu parei de falar de Deus e comecei a falar só de outras coisas. E eu comecei a ficar triste, sabe? É algo tão surreal que assim, eu tava fazendo as coisas forçada mesmo. Eu não fazia com prazer, como eu faço quando eu falo de Deus. É o que eu sei fazer de melhor, é o que eu amo. A minha essência tá em Deus, então eu amo falar de Deus. Eu amo falar do amor de Cristo. E aí, de repente, eu me vi silenciada, buscando conteúdinho daqui e dali, tipo... Aí eu comecei a ficar triste. Mas sabe quando que a chavinha virou mesmo? Quando pessoas começaram a me mandar mensagem, inbox. Poxa, Mário, tô com saudade de ouvir você falar. Tô com saudade de ouvir seus vídeos. Aí o Espírito Santo me levou pro cantinho e falou assim, tá vendo que você não tá sendo mais quem você é? Você não tá sendo quem eu te chamei pra ser. Você tá montada num personagem que não tá te trazendo felicidade, não tá te, né? E você tá vivendo para agradar os outros. Ou em busca de conquistar algo, né? Talvez a gente muda a nossa identidade, deixe de viver a nossa essência, ou para conquistar alguma coisa, ou para buscar aceitação. E aí a chavinha virou, eu tive um start, chorei muito com o Senhor, pedi perdão a Deus, falei assim, perdão não por estar pecando, entenda, por estar fazendo vídeo, não estava fazendo vídeo de dancinha, vídeo que desagradava a Deus, nada disso, mas por ter negligenciado quem eu sou de verdade, sabe? Por ter por um momento saído fora da minha essência. E aí eu mudei já minha bio rapidinho, excluí todos os vídeos e eu fiquei com uma paz no meu coração, uma paz. E Deus falando comigo assim, eu te chamei para isso, para você comunicar sobre o meu nome. Essa é a sua identidade. Porque a identidade fala de quê? De quem nós somos. Então, automaticamente, as pessoas olham para você, Tayana, tem que lembrar de alguma coisa. Alguém olha para você, quais são as características que a Tayana representa e comunica, que quando eu lembro da Tayana, falo da Tayana, vejo da Tayana, eu lembro automaticamente. Ah, uma menina meiga, uma menina dócil. Sabe, eu tenho as características que eu posso falar de você. Então, cada um tem as suas características que vão definir a sua identidade. E é por isso que a gente não pode, sabe, anular isso, negligenciar isso, perder isso, porque é notável, é notável. Gente, mediante a tudo que a gente falou aqui desde o início da live, eu só quero deixar uma reflexão para vocês hoje aqui. Deixa de lado tudo aquilo que não pertence a você. Tá na hora de deixar de lado aquilo que é do outro para você poder viver verdadeiramente a sua essência. Deixa de lado, eu não sei o que foi que você pegou do outro. Às vezes pode ter sido a roupa, por exemplo, aí de Jacó e Esaú. Às vezes você se fantasiou, às vezes você tá totalmente corrompida e esqueceu quem você é. Eu quero que você relembre, traz a memória. Porque às vezes foi alguma coisa que desencadeou tudo na sua vida. E você tá nesse ciclo, nessa rodinha que nunca sai, como a Mari mencionou. Então eu quero te convidar a lembrar. Lembra que você é amada, que você é especial e que é a bondade de Deus. É sempre através da bondade de Deus que ela vai te alcançar e ela vai alcançar níveis profundos, como eu já disse no início. A bondade de Deus, literalmente, ela vai alcançar muito mais na nossa vida. Aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que a Mari não consegue fazer, Deus consegue fazer. Então se a sua essência está corrompida, se a sua identidade está perdida, eu te convido a se encontrar de novo, através do Evangelho e através de Cristo, porque é sempre através dele. E lembrando que o inimigo sempre vai tentar te fazer duvidar de quem você verdadeiramente é. Sabe? Ele sempre vai trazer questionamentos sobre a sua verdadeira identidade. Ele fez assim, tentando o próprio Jesus, o próprio Cristo. Se tu és o filho de Deus, não foi assim? Olha só que nível. Ele falou com o filho de Deus. Se tu és, se é isso mesmo que você está falando, você é filho de Deus mesmo, então pula daqui de cima. Transforma a pedra em pão. Você não está dizendo que você é quem é? Então o inimigo sempre vai tentar trazer questionamentos, indagações para nós de quem não somos.
Por quê? Porque a nossa verdadeira identidade, construída a partir de Cristo, ela se dá quando nós morremos para o mundo, quando nossa velha criatura morre e nós nascemos uma nova criatura com Cristo. Ali nós recebemos a nossa identidade de volta, a identidade de Cristo. E a palavra identidade também faz uma conotação de idêntico. E é por isso que nós somos imitadores de Cristo, semelhantes de Cristo, parecidos com Cristo, né? Cristão significa pequeno Cristo, ou seja, nós somos, ou deveríamos ser, parecidos com Ele. A ponto de, como foi com Pedro lá, ó, aquele que está indo ali, ele fala como ele anda como ele é um deles. Então as pessoas têm que ver, o mundo tem que olhar para nós e ver Cristo em nós. A nossa identidade hoje, ela é uma identidade a partir de Cristo Jesus. Então, independente do que você tenha feito no teu passado, porque todos nós temos um passado. Ninguém veio santo para cá, desceu do céu para cá. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história. Uns mais corrompidos que os outros, mas a Bíblia também nos dá a alegria de saber que o Senhor é tão misericordioso. E a misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias. Mas ainda assim, sempre o inimigo vai tentar te refutar quanto à sua velha natureza, sua velha criatura. Querendo dizer para você que você não é quem você nasceu para ser. Porque Deus nos criou com um propósito. Ninguém está aqui por estar. Todos nós, eu, Tayana, vocês e todo mundo que vai assistir essa live, todo mundo, toda a humanidade foi criada a partir de um propósito específico. Porque Deus tem amor abundante e plano de vida, de redenção e salvação para toda a humanidade. Ninguém fica de fora, só fica de fora se quiser. Então, não se sinta menosprezado, rejeitado. Toda essa síndrome, sabe, de rejeição, de abandono, de crise de identidade, de competição, de comparação que cai por terra. E que você possa se ver como você é em Cristo Jesus e ser feliz, ser pleno, completo com isso. Sabendo que você é alguém que Deus escolheu com um propósito específico. Você apenas precisa descobrir isso e potencializar isso. É simples. Exatamente. Você precisa descobrir quem você é em Cristo e potencializar isso, trabalhar isso para que você viva de fato e de verdade dentro do propósito que Deus te chamou. E viva uma vida plena e abundante. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Mari, muito obrigada. Pessoal, para quem não conhece, a Mari é missionária, agradeço, tem alguns anos, tem um leque aí de missões que perseguem ela, África, meu Deus, né? Meu amor tá lá todinho. E agora, atualmente, foi Portugal, deixou a gente aqui no Brasil. E aqui tem muito tá africano aqui. Muito pessoal de São Tomé e Príncipe, muito pessoal de Moçambique, Angola tá em peso aqui também em Portugal. Nossa, bem diferente, né? Não imaginava. Mas pra quem não conhece a Mari ainda, pessoal, o Instagram dela tá aí, vocês podem ficar à vontade pra seguir. A Mari dá sempre dicas, ela fala pra missão, então se você acha que você tem um chamado missionário, corre no Instagram da Mari, você pode acompanhar ela, que ela dá sempre dicas também. A Mari já me ajudou muito. Eu falo que a Mari, ela foi uma mãe espiritual pra mim. A Mari tá comigo assim, desde o início da minha caminhada, digamos assim, né, Mari? Há muitos anos atrás eu fiz um vídeo com ela também, ela tinha um tempinho de café, né? Como é que era mesmo? Era um dedo de prosa com Mari Magalhães. Foi onde eu comecei a falar um pouquinho, perdi um pouquinho da vergonha, bem tímida ainda, mas a Mari sempre dispôs a me ajudar. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela, por ela, pelo ministério dela, pela família dela. Ela sabe que ela tá sempre nas minhas orações. Amém. Sou muito feliz por estar aqui com você, Mari. Se é hora pra gente poder terminar essa live. Amém. Eu que agradeço pela participação. Que Deus abençoe a todos que participaram, quem viu agora e quem vai acompanhar depois. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero te agradecer, meu Deus, por esse tempo precioso, esse tempo de comunhão, esse tempo a qual o Teu Espírito Santo falou em nossos corações acerca da nossa verdadeira essência e da nossa verdadeira identidade, que jamais pode ser perdida, Senhor, trocada ou anulada, porque nós temos que entender que o Senhor nos chamou com um propósito específico, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos selou com a identidade de Cristo Jesus. Nós somos cidadãos do céu, nós temos o DNA de Cristo em nós. Nós temos uma paternidade, uma filiação na nossa identidade. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, mas o Senhor está conosco. O Senhor possa continuar abençoando a cada um, Senhor, dando direcionamento, cumprindo, Senhor, sobre a vida de todos, o seu querer e o seu efetuar. Mostrando, Senhor, qual é a sua verdadeira essência de vida, Senhor, para que cada um possa cumprir o chamado pelo qual o Senhor os chamou e os vocacionou para a grande obra, Senhor. Em nome de Jesus, tira, Senhor, todo medo, lança fora, Senhor, toda incerteza, toda dúvida, toda seta de Satanás, Senhor, que vem, às vezes, trazer questionamentos de quem nós somos verdadeiramente. Pai, lança fora todo espírito de competição, de inveja, Senhor, de querer o que é do outro, mas que possamos, Senhor, aceitar quem somos com alegria, porque sabemos que o Senhor é perfeito e que o Senhor não erra em suas escolhas. E se o Senhor nos escolheu do jeito que somos, é porque o Senhor nos ama e tem um propósito maravilhoso em nossas vidas. Continua nos lapidando, Senhor, nos moldando,
para, Senhor, estarmos aperfeiçoados, Senhor, até aquele dia. Assim nós oramos com gratidão, abençoa a vida da Tayana, Senhor, a família dela, a casa dela, e tudo quanto, Senhor, ela fizer. Assim eu oro e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês que estiverem aqui com a gente também. Um grande abraço, um grande beijo. E a gente vai se aperfeiçoar melhor nisso. E não vai ser essa aqui a última, não. Vão ter mais, né, Maia? Amém. Com certeza. A gente põe um vídeo também junto. Vamos nos Fica com edificando Deus. juntos. Beijo. Um beijo, pessoal.